Gente, tá bem complicado fazer a gravação do vídeo, porque eu tô sozinho. Mas agora acho que agora dá certo. Vamos lá. É importante lembrar que os botões, 3 deles, em todos os efeitos, tem a mesma característica e função. O mix é a quantidade de efeitos do reverb. O high cut refere-se a cortes dos agudos, certo? No efeito. E o decay é o nível de reverb que você quer para o seu som, para o seu timbre, tá certo? O que vai diferenciar vai ser de acordo com cada reverb, né? São 3, o spring, o hall e o ambience. Vai ser a função e o damp. Para cada tipo de reverb ele tem uma característica específica. E o shimmer também, né? O shimmer, para cada reverb, ele tem um shimmer específico, né? O spring tem o seu shimmer, o hall tem o seu shimmer e o ambience tem o seu shimmer. Mas para o shimmer funcionar, é importante lembrar que o True Bypass, né, que é esse botão aqui, ó, ele tem que estar acionado. Se eu acionar só o shimmer, ele não funciona. Eu preciso estar o True Bypass e em seguida acionar o shimmer. É importante lembrar isso, tá certo? Então vamos nós. Vamos começar. Aqui é o som clean da guitarra, né, passando pelos pedais e gerado pelo amplo. Som totalmente clean, como vocês puderam observar, tá certo? Então deixei a equalização dos botões todo flat. Então vamos começar pelo spring, né, que é aquele reverb clássico dos anos 70, né? Anos 60 e 70. Conhecido como reverb dos amplificadores, tem um reverb de mola. Mas vamos lá. Que é o som do spring totalmente flat. Aumentar aqui o mix. Vamos botar ele aqui 3 horas. Mix. Já começa a perceber a diferença, né? Aumentar o decay. Deixa totalmente agudo. Cortando os agudos. Percebe mais os graves, né? Voltando o high cut para o flat. Vamos aumentar aqui o mix, né? O mix é importante lembrar que quanto mais mix é mais efeito e menos o som da guitarra. Decay agora total. Reverb bem clássico, né? Agora vamos para os botões função e damp. Como o spring é inspirado no reverb de mola, então a gente vai começar a perceber um trêmulo do próprio reverb de mola. No spring, o botão função
ele funciona como o trêmulo da mola. Você pode observar. Tá bonito o trêmulo? Função total. Percebe o trêmulo da mola? Muito bonito o som. O damp, ele vai funcionar a intensidade da mola. Escutem a diferença. Aumentando o máximo. Esse é o spring, certo? E aí, deixando o flat novamente, a gente vai observar agora, escutar o shimmer referente ao o reverb spring. Totalmente flat. Bem pouquinho o som do shimmer. Você começa a aumentar o mix. Escuta que já começa a soar bem pouquinho. Vou aumentar o decay. Deixar ele aqui 3 horas. Começa a aparecer o som, tá ficando bonito. Vou pegar o função, vou aumentar também aqui 3 horas. Já começou a aparecer. O damp também vou botar 3 horas. Já a intensidade aumentou do shimmer. Olha que som bonito. Tá mais agudo? Mais grave, cortando os altos, né, os sons agudos. Olha a função tail, gente, como funciona. Continua o efeito, ele não corta, tá vendo? Até terminar a última nota. Vamos aumentar agora o mix. Deixar o high cut flat, vou aumentar o decay, o damp e o função. Olha o som. Som clean. Desativei o efeito. Mas percebe que quando você aumenta tudo, né, o efeito é muito forte e o som fica muito alto, fica muito estridente, né? Então eu não costumo utilizar tudo 100%, né? Mas se você escutar, o caldo ainda está soando, o tails.
Desativei agora o shimmer. Certo? Então vamos deixar tudo flat, clean novamente. Agora vamos para o segundo reverb, que é o Hall. Ele todo flat, sonando. Vamos ver agora o Hall como fica. Aumentar um pouquinho do mix, 3 horas. Decay, 3 horas também. Cortar aqui mais agudo. Deixar flat novamente, cortando os agudos. Mix 100%. Decay 100%. Esse é o conhecido long haul. Agora quando eu aumento a função e o damper. Aumentando todas as funções, deixando apenas só o high cut flat, tanto a função quanto o delay. Olha a ambiência. Voltando para o flat, agora vamos ver o shimmer referente ao roll.
totalmente flat. O som quase que não aparece. Começa a aumentar o mix, decay. Esse high cut, observa que eu estou mexendo muito pouco, porque vai muito a gosto de cada músico, né? Vai depender muito do seu instrumento, vai depender muito do seu amplo. Então assim, eu deixo flat para ficar uma coisa mais mediana, né? Nem corto 100% e nem deixo sem nada, né? Então eu prefiro deixar ele flat para ter o som mais natural, metade, né? 50% agudo, 50% grave. Aí vou aumentar aqui o DAP, 3 horas, tanto DAP quanto função. É o clássico shimmer. É importante lembrar que esses dois botões é o diferencial, né? A gente percebe outros pedais como o Furman, da Furman, o da Uchoa, o Genesis da King Pedals, né? Eles têm essas mesmas características, porém, ou você escolhe ou um reverb ou um shimmer. O Lightyear tem essa característica, parecido com o Blue Sky, né? Da Strymon, que você tanto pode utilizar o reverb, como pode utilizar o shimmer com um botão separado, né? Entendeu? Então assim, você tem as duas funções no mesmo pedal. Isso é importante lembrar. Aumentar mais o mix, decay 100%, função e o DAP. Escuta agora. É quase que fica difícil utilizar totalmente 100%, porque o som às vezes fica muito estridente. Então assim, é uma equalização quase que não utiliza, né? Então aí você vai de acordo com o seu gosto, você timbra da melhor forma possível, de acordo com os seus equipamentos, para dar um som bem agradável, né? Gostoso de se ouvir, né? Independente do local onde você vai tocar. Então vamos para o último, que é o ambiente, deixar tudo flat, né? Vamos para o ambiente. A diferença do ambiente é porque ele é um reverb com modulação. Vocês vão perceber agora. Totalmente flat. Aumentar um pouquinho o mix. 3 horas. Já começa. Aumentar o decay. Começou só um pouquinho, né? Quando você começa a aumentar a função e o DAP, aí você começa a perceber a modulação mais fosse um chorus, né? Tem uma observação que eu não falei anteriormente, no efeito Hall, os botões função, ele aciona um pré-delay de 250 milissegundos no Hall, né? O botão função. O DAP, ele aciona as altas frequências. Quanto maior o potenciômetro se aumentar, ele vai dar as altas frequências, certo? Já no ambiente, o função, ele aciona a modulação, né? Ó. Uma
uma espécie de chorus, né? A modulação é o chorus, fica bem claro, bem visível, né? E o DAP também é as altas frequências, ó. Você aumenta aqui, ó. Começa a escutar as altas frequências. Aumentando o mix 100%, decay 100%, tudo 100%. Deixei o high cut, ó, mais agudo. Perdão, errei o acorde. Cortando os sons agudos. Certo? Então aqui a gente podemos ouvir o ambience, né? Que é um reverb com modulação. Muito bonito mesmo. Você percebe? Então basicamente esse é o som todo clean do efeito, né? Aí vamos agora para botar aqui totalmente flat. Agora vamos para finalizar o shimmer referente ao reverb ambience. Soa pouco, né? Vou aumentar aqui o mix. Começa a aparecer o som, decay. Função. Dape. Mais agudo. Menos agudo, mais grave. Já flat. E 100%, né? Do ambiente. Já que tudo flat. Basicamente essas são as funcionalidades e o timbre desse pedal, que é fantástico, som muito bom. A meu gosto, como eu utilizo ele no meu set de pedais, eu gosto muito do Hall, né? Eu utilizo mais o Hall, certo? Para fazer aquela ambiência mais na igreja, como eu toco na igreja, né? Então o meu mix eu deixo ele 3 horas, como eu utilizo, né? Para mim ter um equilíbrio tanto no reverb quanto no shimmer, né? Para que se torne dois sons agradáveis dentro do ambiente, né? Dentro da igreja. O high cut eu deixo ele também deixo ele flat, né? No caso 12 horas. O decay eu deixo ele 100%. O função eu deixo ele 3 horas e o DAP também 3 horas. Esse é o que eu costumo utilizar hoje no meu set de pedais. Hall, né? Acionar aqui. Olha como o som fica bonito. Suave, agradável.
errei o acorde. Olha a cauda, que som bonito. Vou acionar aqui um Morning Glory, um drive bem suave, um pouquinho de crunch, né? Olha como fica bonito. Olha que coisa bonita. O drive TS 808, um pouquinho mais de drive. Já esse drive TS808 eu deixo mais agudo, o Angry Charlie eu deixo mais grave. Quando eu utilizo a ambiência, né, fazer o esquema mais worship, eu prefiro usar mais o Morning Glory, né, que é um drive mais suave, mais limpo, né, com um pouquinho apenas de drive, né, um crushzinho, só para dar aquele toque cremoso, que é justamente esse aqui. Observe que continua a cauda da última nota, do último acorde, né? Agora vamos ver essa função que eu utilizo, né, do pedal com a função shimmer. Olha como fica bonito. Já com o drive, né, do simulação do Morning Glory, do meu pedal Trio TMD Custom Shop. Lembrando, né, o shimmer só funciona com o True Bypass acionado, tá certo? Agora vamos lá. Então basicamente é isso, gente. Esse é o pedal de reverb Lite 2, lançamento, versão nova, da BFFX. É um pedal de boutique, né, totalmente feito aqui no Brasil. Muito bom, para mim, do meu ponto de vista.
vista, a minha opinião, melhor pedal de reverb nacional, sem dúvida, por todas as características, pelo timbre, pelo som, pela funcionalidade, pelo design, muito parecido com o Blue Sky da Strymon, né? Então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que dê para sacar a qualidade que realmente esse pedal tem. Valeu, irmão, um abraço.